Lá, lá, lá. Como vocês estão? Tudo bem? Só esperando o pessoal entrar aqui para fazer uns testes. Últimos testes aí de primeiro. Olá, Laiane, tudo bem? Como é que está? Vou convidar vocês aqui, beleza? Tô aqui. Tá melhor, né? Oi, Laiane, tudo bem? Acho que com fone tá melhor. Oi? O meu fone quebrou, né? Mas estamos aí na ativa. Estamos bem. Pode estar. Tá tudo Tá, certinho aí, tá tá tudo tranquilo? certo. Massa, vou chamar o Caio então, beleza? Acho que tu tem que sair, né? Tu não consegue me expulsar, não? Que no meu, Estou no meu não tentando. aparece função nenhuma de sair. Só aparece convidar. Hum. Se E eu se tu fechar. sair? Sim, vamos ver. E aí, Davi, boa noite. Beleza, cara? Tudo tranquilo Tá aí, me ouvindo Caio? tranquilo? Boa noite, mano. Tudo certinho. Show de bola. Tá tudo certinho, Show de tá? bola. Muito bem. Show de Deixa bola. eu dar uma olhada aqui. Beleza. São 6h30, já já a gente começa, né, Davi? Deixa mais gente entrar, guardar um pouquinho. Só tô esperando mais um pouquinho pro pessoal entrar. Vamos dar Beleza, uns 2, 3 minutinhos beleza. aí, né? E a gente conversa. Aí quando for pra Laiane entrar, aí eu saio, né? Aí tu convida ela, beleza? Tu vai marcando o tempo aí pra gente não Beleza, mano? Beleza. acabar, não perder, porque isso é 1 hora, né? Então, Eu pra gente posso ficar passar. ligado. Então, Massa. Mas e aí, bicho? Como é que tu tá aí na quarentena? oi, Davi, fala aí de novo, desculpa. Mas aí, como é que tu tá aí Tô na bem, quarentena? mano. Tá Tô aqui em tranquilo? casa, né, com meus pais, minha Tá. irmã. Tamo levando. Vai começar agora a retornar o FPE com as aulas online, agora em agosto. E tô para começar também o estágio, então algumas novidades legais. Então, muito massa. Total. E como foi que tu fez pra toda essa Tô burocracia do resolvendo tudo estágio? digitalmente. Foi tudo certo lá E-mail, mesmo? imprimir, escanear. Tô nessa correria aí. Mas estamos na reta final já, graças a Deus. Foi muito massa, foi muito massa. Pronto, então 18h35 a gente Muito começa, massa mesmo. né? Pra gente começar a conversar.
tu vai dando aí o início, Tranquilo. né, Davi? Tu vai falar um pouco. Aí se tu quiser eu posso sair, ou senão Sim. eu vou ficando por aqui, tu vai falando. Quando for o caso, eu começo a comentar alguma coisa, tá? Beleza. Pode ficar, pode ficar. Show. Sem problemas. Facilitar um pouco. Olha o Caio famoso aí. Mas e aí, Tô tu sim, ainda né? tá Tô na outra, no cara? processo agora de saída por conta do estágio. Mas tô lá ainda com a galera. Estamos prospectando clientes agora nessa pandemia. Tá bem diferente também. É um negócio, é uma coisa difícil de você sair, né? Porque é um ambiente muito Total. O MEG é inspirador, né? Pode diferenciado. dizer É algo que eu que indico para todo mundo que estiver na graduação, tiver oportunidade. Sem dúvida, o cara cresce muito lá dentro. Toda experiência que você adquire, né? Experiência de mercado e da sua própria área, inclusive. cara, tá dando aí Pra pra mim tá ver que acho que tranquilo, a eu tô luz vendo aqui tudo tá de meio boa. ruim, Tô te né? ouvindo bem também. Massa, cara. Então, já deu Show. 6h35 aí, vamos começar. Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente, né? E vamos voltar um pouco para a sustentabilidade e os impactos que tanto a sustentabilidade quanto basicamente a gente vai falar sobre sustentabilidade e os desafios que a gente tem para alcançar um mundo sustentável, certo? Então, quero que eu vou começar falando o que é sustentabilidade primeiro, né? Que às vezes o pessoal confunde um pouco sustentabilidade com reciclagem com renovável, né? E não é bem assim, é um pouco mais complicado, porque você tem lá aquela ideia de reciclagem, ela é, ela tá passando o carro aqui Então, na assim, tua mão, você tá escutando, vai seguindo, vai mas seguindo. tranquilo, tranquilo, tá Dá melhor, pra não tá ouvir, pô, pode atrapalhando falar. não. Massa, beleza. Então, porque justamente as pessoas pensam que não. A reciclagem ela é uma coisa que você está reaproveitando, né? Então, você está reaproveitando, então já é uma coisa que já estaria meio que desperdiçada, né? Então, se você está usando uma coisa que você já não teria mais nenhum uso, né? Então, ela seria uma coisa que estaria se renovando e isso faria com que fosse uma coisa sustentável, né? E não é bem assim, né? É um pouco mais Uhum. complicado, né? A mesma coisa acontece com as energias renováveis que o Caio vai falar mais um pouquinho para frente, né? Elas são diferenciais, né? Basicamente, de como é que a gente opera hoje em dia, mas no campo a gente não pode falar que elas são 100% lá que não impactam em nada, né? Mas eu diria que em relação aos impactos que nós temos atuais, elas são melhores. Basicamente, tudo é uma relação a um ponto de referência. Sim, mas primeiro, voltando para a sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade ela é uma trindade. Você está lá tendo que ter um equilíbrio entre três coisas, que é o mercado, o meio ambiente e o mercado, o meio ambiente e pô, aqui na hora eu acabo esquecendo, cara, Relaxa aí. já. Mas mercado, meio ambiente e o impacto social. Porque muitas dessas coisas que eu falei, basicamente essa reciclagem agora que eu citei como exemplo, ele está muito relacionada ao mercado e ao meio ambiente. Porque você tem lá os resíduos sólidos, né, um lixo, e você está jogando fora.
e você está meio que trazendo ela de volta para a entrada das produções industriais, ou seja, seria como se fosse uma diminuição de custos, né? Ou seja, tiraria do meio ambiente e você botaria ali no mercado. Então já teria essas duas coisas, mas se você for relacionar a sociedade, né? Isso já é um pouco mais complicado porque de onde é que vem esse lixo, né? Como é que ele chega até Sim, a sim. empresa? Justamente nós temos vários lixões, eu diria, né? Que tanto no interior, que eu sou do interior, né? Tem alguns lugares que você passa assim e você vê um monte de lixo. E tem também nas próprias ruas das cidades grandes, né? Você vê algumas pessoas catando latinhas, né? Para fazer essa meio que coleta aí, para conseguir um pão, né? No final do dia, alguma coisa assim. E tudo isso Sim, como se sim. fosse uma mão de obra barata, né? E isso é uma coisa é, bem difícil de gerenciar, porque não é uma coisa que está meio que no governo aí, sei lá, das legislações, ou também eu diria que é uma parte da própria sociedade. Ou seja, a gente teria que focar muito na educação ambiental de cada um, porque uma vez que você está lá, basicamente o seu lixo de casa, né? Você, como é que você faz? Você geralmente tem um lixo ali, você joga tudo no lixo, bota lá depois para o caminhão de lixo levar. É, Se a gente tivesse uma coleta seletiva, né, que é uma coisa que também não tem, né, do governo, mas que seria uma das melhores coisas para melhores maneiras de resolver esse problema. Mas como a gente não tem, se a gente mesmo separasse em casa o lixo, botando lá plásticos, metais e mesmo que a gente não fosse levar em um lugar que tenha para coleta seletiva, se a gente levasse, não, vamos deixar para o caminhão de lixo levar mesmo, e já ia ajudar demais, tanto as próprias empresas que fazem essa coleta, né? Porque facilitaria bastante o trabalho delas, tanto dessas pessoas também, né? Claro, mas não esse daí não é só o único problema disso, né? Uma vez que você junta tudo, também tem aquele negócio de as coisas Uhum. ficam bastante sujas, né? E os lixos plásticos, metais sujos, eles precisam ter lavagens e tudo, isso para serem reaproveitados de maneira melhor, né? Por exemplo, quando você vai reciclar, não é 100% que você está pegando ali, não. Uma empresa, ela recebeu, sei lá, 2 toneladas de plástico reciclável. Ela não vai usar, ela não vai pegar essas 2 toneladas e transformar em 2 toneladas de plástico. Não. Ela vai adicionar essas 2 toneladas a outro plástico que está completamente natural, completamente puro. Porque tem uma coisa chamada índice de pureza. E uma vez que você não pode meio que ultrapassar, né, esse índice máximo de impureza, eu diria, né, em um certo produto ou algo assim, então você tem realmente um limite aí, né, do que é que pode ser aproveitado ou não. Claro que você tem que meio que ponderar isso, justamente com reciclagem e de utilização de matéria-prima diretamente do meio ambiente. Ou seja, o meio que o equilíbrio aqui se torna mais fácil porque como você tem que tirar menos coisas do meio ambiente, mais ele tem Isso, tempo para meio total. que se recuperar, né, eu diria. Ou seja, Total. se E a torna mais sustentabilidade é exatamente sustentável, né? conseguir aliar a questão do uso dos recursos e cuidar também dos resíduos, né? Então, essa é uma grande importância, né? Eu acho que tu poderia falar um pouquinho também da importância dessa sustentabilidade, da gente aplicar na nossa sociedade e no nosso dia a dia, né? Né, Davi? E isso inclui também as renováveis na própria geração de energia, né? Sim, cara. Que já já a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Com certeza, cara. Inclusive, vou logo. Eu acho que já falei demais, vou fazer muito. Para explicar mais sucinto agora, né? Justamente
por exemplo, uma coisa que o pessoal da sustentabilidade faz é, por exemplo, diria reciclagem de coisas tipo óleo e Sim, a coisa baterias mais doméstica, né? Bora usadas, dizer. né? Tipo, são coisas que agridem bastante Isso, em toda o casa você tem ambiente, algo né? assim. Com Então, seria certeza. até interessante ter uma política E mais voltada para isso, né? E a gente tem alguns pontos de coleta, mas não é muito difundido no geral, bora dizer. É algo muito mais pontual. é Eu isso acho mesmo. que é algo bem interessante que poderia ser mais fomentado, sem dúvida, porque toda casa tem óleo, toda casa acaba tendo usando pilha e é algo tão simples, né? E algo que dá para ser feito, acredito eu, de Sim, uma forma prática. Poderia ser feito mais total. é isso Então, mesmo. assim, fala um pouquinho tu ia falar das renováveis, Tudo, querendo ou não, tu ia falar um pouco das hidrelétricas também, né, Davi? Se tu quiser já começar aí puxando, sim, cara, sim, cara. Justamente sim, a total. gente tem que focar muito no equilíbrio, né? Por exemplo, aquilo que eu falei, né? A hidrelétrica, ela é uma coisa que como é que você constrói, né? Você tem que basicamente pegar um local lá e inundar, geralmente é um rio, né? E fazer uma represa e uma vez que você tem uma hidrelétrica, por exemplo, a gente tem a maior do mundo, né? Que é a Itapaipu, e é uma coisa bem difícil de lidar, porque você tem que, basicamente, limpar todo o meio ambiente, né? Isso daí causa um custo financeiro, a parte de mercado. Só que, justamente, perderia todo o bioma rico que tem ali, você teria o próprio problema do ambiente, e É, também precisa teria a desmatar, né? parte Querendo ou que não, tem que desmatar, a pessoas gente agride a que fauna. usavam aquele. É um investimento interessante no Brasil, Isso, mas que verdade. atualmente não está sendo mais muito pesquisado, né? Muito mais investido em si, exatamente por conta desse problema, que é preciso fazer um desmatamento de uma área enorme. Então, a longo prazo, é uma energia Exato. renovável, a hidrelétrica, né? Mas a curto prazo, na instalação, no projeto em si, não é. Porque é um desmatamento muito grande, é um impacto muito maior do que outras que hoje a gente já tem acesso. Outras energias. Inclusive, cara, justamente é uma curiosidade. Caso a pessoa ela meio que fizesse essa represa sem fazer o desmatamento, para meio que fazer uma economia, né? No final das contas, ao longo prazo também ficaria ruim, porque basicamente teria decomposição, Uhum. né? Depois de um bom tempo, você já teria uma Também, por emissão ser de uma área gases tão muito grande, né? grande. Com Isso aí também certeza, com seria um impacto, certeza. né? E assim, Mas aí me pronto, fala já mais, puxando cara, de agora um renováveis. pouquinho para o que eu queria falar hoje aqui com vocês, né? Na área de renováveis, a gente tem hoje em dia um grande investimento aqui no Brasil para a parte de eólica e solar, né? Ultimamente, para vocês terem uma ideia, tipo, beleza, a eólica e solar está sendo falado muito e não é por outra razão, é porque realmente as renováveis virou já um nicho de mercado. Não é só questão de sustentabilidade, como tu disse, falasse, né? É muito mais também buscando novas matrizes energéticas para ampliar nossa matriz do Brasil e do mundo em si, mas também, principalmente, buscando novas perspectivas de mercado. Então, a eólica está crescendo bastante aqui no Nordeste, para vocês terem ideia, assim, aqui no Brasil, tanto a eólica quanto a solar, elas vêm ganhando todos os leilões na parte de energia aqui do Brasil. E a hidrelétrica não tem mais tanto investimento por conta disso que tu já falou, né, Davi? A hidrelétrica, ela atualmente ela tem um estrago muito grande na natureza. Então, a matriz do Brasil já é totalmente, primordialmente voltada para a hidrelétrica, para a energia das águas, né? Acho que 60% da nossa matriz é de hidrelétrica em nível nacional, mas atualmente a eólica tem crescido bastante, principalmente no Nordeste. Para vocês terem ideia também, o Nordeste hoje em dia basicamente funciona de eólica. Mais de 80% da energia que a gente usa hoje no Nordeste inteiro é advindo de eólica, que as principais locais que estão instalados é tipo Bahia, Rio Grande do Norte, sabe? São locais que têm instalações gigantes de eólica. Então a energia que a gente está usando agora para fazer essa live é vinda de eólica, muito provavelmente, aqui no Nordeste. Então, e no sistema Legal. nacional, eu estou falando de energia, tá? Porque potência instalada já é outra coisa. Mas no sistema interligado nacional, né, que é o SIM, hoje é o quê? Em torno de 17% da nossa energia consumida no sistema é de eólica. Então, hoje, a energia eólica é essencial para o Brasil, não é só questão de renovável. Sem eólico, vários lugares estariam tendo blackout hoje em dia,
aqui no Brasil e outros países do mundo também, como a Austrália, a Alemanha. A Alemanha mais na área de solar, mas a China, então, nem se fala. Mas eu diria que é algo extremamente relevante a eólica hoje, sem dúvida. É algo essencial para o nosso sistema funcionar, tá? Então, Cara, me fala mais de aham. E das tarifas, tarifas, bicho. como assim? As tarifas da energia elétrica que a gente tem hoje em dia? Pronto, as concessionárias. Isso. Basicamente, em relação Pronto, pronto. justamente a matriz energética, né? Pronto, como eu Justamente falei porque, para tu, hoje, principalmente no Nordeste, os leilões estão sendo muito mais voltados para renováveis na parte de solar e eólica. Tanto por conta disso, algumas outras matrizes energéticas, como por exemplo, nuclear ou hidroelétrica, estão perdendo esses leilões por conta dessas condições de investimento, que tem muita empresa querendo investir em renovável. Tá? E nas questões de tarifas, inclusive, as renováveis ganham, por exemplo, em relação à hidrelétrica ou solar. Por quê, né? Solar não, desculpa, hidrelétrica ou nuclear, porque nuclear é uma energia muito cara. Tá? Então, para tu poder instalar uma grande usina nuclear, é muito investimento, certo? E, inclusive, o Mercado Livre, não sei se você já ouviu falar, Davi, o Mercado Livre, que é o mercado que várias empresas estão começando a migrar, empresas de grande porte, o Mercado Livre de energia, que a pessoa pode ter acesso diretamente, você compra diretamente do gerador de energia o que você vai consumir, em vez de ter o intermediador, que seria a concessionária. Isso é algo que está crescendo muito agora no Brasil, tá? Em outros países já está muito mais avançado, mas aqui no Brasil está crescendo pra caramba isso. E isso é uma vantagem competitiva, uma vantagem de mercado. Que o Mercado Livre vem superando, por exemplo, investimentos na área nuclear, por exemplo, que é muito mais vantajoso. Mas, querendo ou não, a gente sempre vai precisar continuar usando as linhas de transmissão, né? E isso, inclusive, vem na nossa conta de energia, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, que é a TUSD, que é uma tarifa que a gente paga um imposto mesmo para usar esse sistema de distribuição. E é o que a gente precisa muito hoje no Brasil, aumentar essas linhas de transmissão, aumentar essa linha de distribuição, inclusive nas próprias grandes cidades, porque não adianta a gente fazer várias usinas geradoras de energia elétrica, seja qual for a fonte, tá? Fonte renovável ou não, se a gente não tiver linha de transmissão para poder levar essa energia para as pessoas que precisam. Então, isso é uma coisa também que está acontecendo hoje em dia. Tem muito projeto de eólica e solar aprovado aqui no Nordeste, mas que ainda não saíram do papel, porque não tem linha de transmissão para conectar. Então, se não tem por onde escoar, não tem como construir. Então, é algo também que está sendo bastante discutido, tanto no ONS, que é o operador nacional aqui do sistema do Brasil, e também a Chesf em si, que cuida da parte de transmissão, né? Então, como tu comentou aí, é algo que precisa ser sempre levado em consideração, a parte econômica, mas também a parte renovável, tá? E, assim, falando um pouquinho aqui do Nordeste, como eu já disse, assim, a Bahia e Rio Grande do Norte são, de frente, as maiores eólicas que a gente tem aqui no Brasil, no Nordeste, desculpa. E Piauí, hoje a gente tem no Piauí a maior usina de solar no Brasil, tá? E da América Latina, Piauí é uma usina de 475 megawatts. É uma usina bastante grande de lá. E está crescendo cada vez mais essa geração que a gente chama de geração centralizada, que é a geração de solar que fica exatamente como se fosse num terreno grande, né? A gente chama de fazenda solar às vezes, ou fazenda eólica ou parque eólico, mas são locais bastante grandes e outros impactos, e tem impactos nesse sentido, tá? Que já vou comentar um pouquinho. Mas um dado muito legal, assim, que agora na pandemia mesmo, na própria quarentena, o Brasil bateu um recorde na parte de geração de eólica. Isso foi algo bem interessante, porque foi agora em junho, o ONS, que é o operador, divulgou, né, que o Brasil chegou a bater em geração instantânea, que seria, ou seja, naquele momento, o Brasil estava conseguindo gerar, aqui no Nordeste, 10 gigawatts de energia só vinda de eólica. Isso foi um recorde que a gente bateu aqui no Brasil. Nunca tinha tido isso na história. Agora em junho, faz menos de um mês. Então, 10 gigawatts, para ter ideia, é o quê? 10 mil megawatts, ou seja, 10 milhões de quilowatts. Tá ligado? E essa energia é o bastante para suprir o Nordeste inteiro. E isso estava sendo gerado em um dia só, instantaneamente, só por eólica, aqui no Nordeste. Então, é algo que realmente é uma realidade. Que é, às vezes que as pessoas pensam que não, solar, eólica, isso é mais para ajudar. Não, já é uma realidade que realmente, sem isso, o Brasil não funciona mais. Principalmente a eólica, que hoje é a segunda principal matriz energética do Brasil. A primeira é a hidrelétrica ainda, mas a eólica já está praticamente 10% da matriz do Brasil.
Então, é essencial hoje para o Brasil funcionar, para o Nordeste principalmente. Como eu já falei, mais de 80% da energia do Nordeste é de eólica. Então, é algo muito importante que tem que ser discutido, sem dúvida, porque essas energias estão aí para ficar e para crescer cada vez mais agora no nosso sistema, sabe? Não só no Brasil, como no mundo, né? Massa, cara. E assim, querendo ou não, bora lá. Um dos países que são muito, que tem o maior investimento do mundo, sem dúvida, é a China. A China é um país que é absurdo no investimento em eólica. Para tu ter ideia, só uma comparação assim, o Brasil tem de potência instalada de tudo, tudo. Hidrelétrica, térmica, solar, eólica, tudo. Juntando tudo, o Brasil tem em torno de 160 gigawatts. Gigawatts. Em torno disso, deve estar já em 170 já. Só a China, ela sozinha, também a China, né, bilhões de habitantes, tem que ter uma matriz pesada, né? Então lá, só de eólica, a China tem 220 gigawatts. Só de eólica. Então, assim, é quase o dobro do que o Brasil tem de tudo, juntando tudo. Então, é algo que realmente não tem para onde fugir, é algo que está crescendo absurdamente. Não tem como não deixar de ter eólica ou outras renováveis, a solar também. A Alemanha, nos últimos anos, tem investido absurdamente em solar. Mesmo que a Alemanha tenha a maior parte do ano, a menor parte do ano, na verdade, com luz solar, né, que seria com incidência de raios, que acho que é em torno de 3, 4 meses na Alemanha, que tem realmente incidência, mas eles têm um investimento gigante lá, muito grande, porque eles não têm mais espaço, por exemplo, para fazer eólica em terra na Alemanha. Eles dependem muito de matriz, de carvão mesmo, porque lá a maior parte da energia da Alemanha ainda é de térmicas, então eles estão querendo diversificar a matriz. Isso é muito importante para qualquer país, pô. Só tu imaginar, qualquer país que queira crescer economicamente, ele precisa chamar indústrias para o local. Para chamar indústrias, para gerar emprego, gerar PIB, gerar ciclo econômico, precisa ter matriz energética para suprir essas indústrias. Então, com certeza, um país que investe muito na sua geração, na sua distribuição de energia, transmissão, ele, consequentemente, vai ter um crescimento acompanhando do seu plano econômico também. Então, é muito importante o Brasil começar a investir mais nisso, porque, sem dúvida, com isso, o Brasil vai conseguir atrair mais indústria, mais empregos e mais economia girando aqui dentro, sabe? Então, é essencial isso para qualquer país. Cara, teve uma pergunta aqui da Thaisa, bicho. Ela disse, por que a gente investe mais em eólica e não em solar? Pronto, vê só, a Solar gente não é tem tão investimento investido sim, em assim. solar. Por exemplo, vou dar um exemplo do nosso estado, Pernambuco. Aqui em Pernambuco, a gente tem mais aprovações muito mais para fazer projetos de solar do que eólica. Isso depende muito do estado. Por exemplo, também Piauí. Piauí não tem zona costeira e lá eles investem muito mais, tanto que lá tem a maior usina de solar do Brasil e da América Latina, tá? Mas aqui no Nordeste a gente tem uma grande vantagem, que a nossa costa é muito boa de incidência de ventos. Tanto como, por exemplo, Bahia, como eu citei, né, Rio Grande do Norte, e Ceará também. E, inclusive, no Sul também tem grandes parques eólicos, lá no Rio Grande do Sul. Mas sim, os outros estados têm investido em solar, tá? Eu falei alguns estados aqui da zona da zona costeira do Brasil, mas estados como Pernambuco, que tem uma incidência boa, mas não é ótima de vento. Então, Pernambuco tem investido em solar, sim. Piauí, o próprio centro-oeste do Brasil, em Brasília tem também. Em Brasília tem sistemas de parques solares, né? De geração de energia solar centralizada. E o que está crescendo muito no Brasil em si é a parte de geração distribuída de solar, que é exatamente você ter pequenas gerações na sua casa, ou no seu condomínio, ou na sua pequena empresa, que são gerações menores. E tem gente investindo forte nisso, está tendo um crescimento exponencial no Brasil hoje, de geração distribuída, não centralizada. Porque eu estou falando aqui mais investimentos centralizados, que seriam, por exemplo, parques grandes mesmo, tanto de solar quanto eólica. Tá? E aí também vem alguns impactos, né? Se quiser, a gente já pode entrar na parte de impactos, que querendo ou não, assim... Então eu me dúvida aí, por Isso. que elas são Aquela ideia, renováveis, são né? renováveis, elas realmente agridem menos o meio ambiente. Isso a gente não tem discussão. Comparada com energias advindas de meios fósseis, né? Petróleo, carvão, etc. Elas agridem muito menos no sentido que não tem emissão de gases, não tem algum tipo desse processo, né? Mas elas não são inofensivas à natureza. Não são. Qualquer empreendimento que você vai construir alguma coisa, tem alguma coisa que vai afetar a natureza. Então, a solar, eu diria que é a que afeta menos, tá?
na questão da natureza. Por quê? Porque, basicamente, a própria... que coisas ela afeta, né? A solar, basicamente, afeta, querendo ou não, a fabricação das placas e dos inversores, querendo ou não, também na reciclagem, porque essas placas, daqui a 20, 25 anos, 30 anos, elas é o prazo que elas têm de uso, de validade, bora dizer assim, de uso tranquilo, sem nenhuma perda considerável de geração. Mas depois disso, elas vão ter que ser descartadas, essas placas. Então, essa questão de reciclagem, alguns países que começaram desde, por exemplo, a Alemanha está desde a década de 60, 70 investindo em solar. Então lá já tem algumas empresas mais especializadas para fazer reciclagem desses tipos de painéis. Porque, por exemplo, esses painéis são feitos de silício, né? Tem alumínio, silício, prata, tem um bocado de coisa. Mas a maioria das coisas dá para reciclar, mas outras ainda não tem um processo bem feito de reciclagem, por exemplo, do silício. Então, querendo ou não, tem um impacto. E se tu for pensar agora, como eu tinha falado, em geração centralizada. Em geração centralizada, solar causa um impacto sim. Porque tu imagina que tu vai ter que terraplanar uma área bem grande, quilômetros quadrados de área, para poder gerar uma certa quantidade. Você vai, querendo ou não, ter que desmatar uma parte da natureza, você vai agredir um pouco do sistema, da fauna, da flora do local. Então, e querendo ou não, pode, inclusive, por estar terraplanando, você pode acelerar alguns efeitos de erosivos no próprio local, questão mais de geográfica, né? Então tem sim impactos. Mas eu posso dizer que o impacto é muito menor, porque, por exemplo, solar você tem um investimento alto no início, né? Seja centralizada ou distribuída. Mas a questão de manutenção e de vida útil é muito longa. A manutenção é muito baixa, então é algo que gera um retorno muito interessante tanto para as indústrias em si, quanto para um microempreendedor ou alguém da sua residência que queira fazer, sabe? E outros impactos também que eu posso citar agora na parte de eólica. Querendo ou não, a mesma coisa. Eólica causa, querendo ou não, uma poluição visual no local. Você colocar, por exemplo, na costa de um estado, um parque eólico, você vai ter alterações tanto na paisagem, mas também poluição sonora. Porque, querendo ou não, ali são máquinas girando, é um catavento grande assim, né, bora dizer, que as pás ficam lá girando e gera barulho, não tem como não gerar. Então, imagina isso, centenas, um parque grande, eólico, que normalmente que tem centenas de torres eólicas. Então, isso gera, sim, um impacto na natureza. Inclusive, tem estudos mostrando, né, que, querendo ou não, atrapalha algumas migrações de aves e também morcegos à noite, por exemplo, que são predadores locais, por exemplo, que ajudam no controle de pragas na fauna, mas, querendo ou não, colocando eólica, que, por exemplo, tem muita eólica aqui na Caatinga, não sei se tu sabe, tem muita eólica na Caatinga, a gente tá começando a crescer mais aqui no Nordeste, porque é uma área que normalmente não tem habitação, então é uma área que é propícia tanto pelos ventos, que tem mais próximo da costa, juntando, né, a parte aqui do Agreste Sertão, e também, mas ele já agride também, querendo ou não. Você vai estar poluindo visualmente, e também vai ter a questão, como eu falei, dos animais, né? Que você vai atrapalhar, querendo ou não, toda essa parte migratória do vento em si. E assim, são coisas que precisam ser estudadas. Sem dúvida, você não pode simplesmente começar a botar vários parques eólicos sem ter um estudo devido, sem ter um planejamento que é preciso ser feito, tá? Então, é sim um grande investimento que precisa ser continuado, começar a trocar matriz energética de térmica, de carvão, sair dessa matriz que gera resíduos de carbono para ir para uma matriz que não gera resíduos consideráveis que vão atrapalhar ou atacar diretamente a natureza a longo prazo. Isso é um grande problema, né? Só tu imaginar que eólico e solar tem impactos? Tem, mas é um pouco mais em curto prazo. A longo prazo, com certeza as fontes de matriz fóssil são muito mais agressoras do que a eólica e solar, sabe? Então, e tem outros estudos também nessa área. Se quiser a gente conversa mais. Mas fala aí, Davi. Sim, cara. Me diz uma coisa, cara. Fizeram uma pergunta aqui. Tu acha que vale a pena fazer esses parques de energia solar? Ou, tipo, cada indústria ela meio que deveria fazer a sua própria energia solar, tipo, lá Entendi. Pronto, no site dela? Cada indústria, dependendo do tamanho da indústria, pode ser muito mais interessante ela investir numa entrada de mercado livre do que necessariamente investir numa geração própria. Por quê? No mercado livre você vai estar entrando em contato com qualquer outra geração do país de energia renovável ou não. Tá? Então, é muito interessante sim você ter esse contato, mas eu diria que é muito mais legal ter o investimento do próprio governo ou dos próprios estados em parques centralizados. Tá? É só ter uma questão do estudo, como eu falei, porque inserção se eu te imaginar assim, fazendo um contexto mais de décadas assim, antigamente, querendo ou não,
apenas a gente tinha geração e a gente consumindo. A gente, eu digo, consumidor eu próprio na minha casa, ou indústrias consumindo da geração. Hoje a gente tem cada vez mais inserção de gerações próprias. É tipo eu colocar painéis solares na minha casa e eu vou começar a gerar e eu vou jogar energia no sistema. Já é um processo diferente. Antes o sistema jogava para mim. Mas agora, hoje em dia, a gente tem sim gerações já consideráveis que jogam energia do sistema. E essas gerações são particulares, sabe? Então tem que ter todo esse controle, tanto da operação, né? Porque gera alguns conflitos na parte de elétrica mesmo, algumas coisas de questão de problemas com a própria qualidade de energia. Porque se tu imaginar, eólica e solar são energias contínuas, que é corrente contínua. E para lançar para distribuição e transmissão, tem que ter a transformação. Por isso que tem o inversor, que tem que ter a transformação de corrente contínua para corrente alternada. E essa transformação gera, querendo ou não, ruídos, que a gente chama de harmônicos. E isso vai para o sistema. Então são estudos que estão sendo feitos se isso realmente agride muito ou não o sistema. E ainda não se tem um aval certinho se tem um problema grande a longo prazo ou se não tem. Mas tratando de parques, sem dúvida, a gente precisa cada vez mais aumentar a nossa variedade de matriz, sabe? Crescendo em eólica, crescendo em solar, inclusive também crescendo em biomassa, crescendo em nuclear também, que é uma possibilidade que está sendo estudada aqui também no Brasil, mas que não tem tanto investimento como eu falei, né? E crescendo essa matriz, a gente tem uma maior segurança do sistema e a gente tem uma maior qualidade de energia também. Porque tu imagina, uma hora solar ou eólica, tá sem vento no litoral, dependendo do período do ano, mas em compensação tem sol. Então você vai ter essa migração e da mesma forma essas fontes de energia não podem ser sozinhas. Tem momentos que de noite você não gera solar e da mesma forma de noite às vezes não tem vento. Então você precisa ter outras energias para suprir enquanto outras não estão gerando. Então quanto mais diversificar é algo extremamente importante, sabe? Com certeza. Até porque isso também está um pouco analisado a análise de risco, né? Para não ter só uma. Última perguntinha, Caio, antes Sim. ir para a Laiane. Tu sabe quais são as maiores usinas, tipo, hidrelétrica aí da Paipuna, de eólica Pronto, e se eu não me solar aqui engano, do Brasil, tu a sabe? maior que tem de eólica, eu acho que fica na Bahia, que é meio gigawatt, tá? Meio gigawatt é muito, velho. É tipo, é 500 mega, né? 500 megawatts de potência instalada. E se eu não me engano, uma outra grande, também tem grandes no Rio Grande do Sul e também aqui no Rio Grande do Norte, tá? E são usinas que estão, como eu falei para tu, praticamente é o coração do Nordeste hoje é eólica. Em outros estados ainda não, a eólica em si, mas solar, como eu falei, no Centro-Oeste, por exemplo, a solar está crescendo cada vez mais. E tem estudos, inclusive, da Sociedade Brasileira de Solar, que daqui para 2040, provavelmente a solar vai ser a segunda, se não a primeira matriz energética, por conta do crescimento exponencial que está tendo nos últimos 2, 3, 4 anos, sabe? De aprovação de projetos, de crescimento da tanto geração distribuída como a centralizada na área de solar. Massa, cara, massa. Total, Agradeço falar um aí. pouquinho Vamos agora de agora para a biomassa Laiane. e alguns impactos também, né? Que ela também vai falar do meio ambiente. Vamos Valeu, falar um muito pouquinho. obrigado, Davi, pela oportunidade. Vou nessa. Vou continuar aqui com vocês. Valeu aí demais, cara. Valeu. Eu agradeço demais a presença. Chamar aqui a Laiane. Pessoal, vocês vão ter que dar os parabéns aí para a Laiane, que hoje é o aniversário da Laiane, pessoal. Ela está aqui fazendo uma live conosco, no dia do aniversário dela. Não é não, Laiane? Então, obrigada pelo convite. E assim, eu saí fazendo algumas anotações do que vocês foram falando para fazer essa união e chegar onde eu quero, que de fato eu vim falar aqui. Vocês estavam falando um pouco sobre energia solar, energia fotovoltaica. Então, assim, eu também já trabalhei na pesquisa em relação à energia fotovoltaica. Então, a gente percebe que a radiação solar que a gente tem no semiárido brasileiro, digamos a radiação mínima, ela chega a ser praticamente o dobro da radiação máxima que é gerada em países que têm alta difusão dessa energia, como por exemplo na Alemanha. Então a gente percebe que o nosso país, o nosso semiárido, tem realmente uma grande potência energética para esse tipo de energia, energia solar. Então, assim, por que essa energia não é tão difundida ainda?
É uma energia cara, ela ainda é cara de fato, quando a gente compara a energia convencional que a gente tem, né, gerada a partir das hidrelétricas, mas ela se torna mais cara ainda quando a gente pensa em instalar uma instalação doméstica, por exemplo. Então, uma pessoa que queira colocar uma placas fotovoltaicas na sua casa, ela vai ter um grande custo, que aí esse retorno vai demorar a chegar. Então, as pessoas realmente elas pensam, poxa, será que vale a pena mesmo? Esse tempo de retorno vai ser muito longo para, de fato, instalar essa energia solar em casa. E aí eu falo, Se eu não me engano, acho que é 25 anos, né, que você tem de tempo de vida, enquanto se paga, sei exatamente. lá, em 5, 10 Então as anos, né, pessoas o têm esse investimento. receio de realmente instalar a energia e tudo bem que elas vão parar de pagar aquela conta, né, por mês, mas tem que ver se realmente vale a pena nessa diferença, né, de quanto tempo vai levar para ter esse retorno. Vamos ver. Você falou no começo sobre aterro sanitário. E aí eu estava aqui me mexendo sobre o aterro sanitário. Sim. A gente tem a Política Nacional de Resíduos, né, de 2010, que um dos objetivos dela era trocar os lixões por aterro sanitário. E isso já deveria ter sido feito em diversos, na verdade, em todos os municípios do Brasil, isso já deveria ter acontecido. Porém, qual é o problema do aterro sanitário? O aterro, ele precisa de grandes áreas, então é muito fácil a gente pensar assim, vamos pegar o lixão, vamos tirar o lixão e vamos fazer um aterro sanitário. Mas não é simplesmente assim. O aterro, ele precisa ser feito todo um estudo ambiental sobre a implementação desse aterro. Então, assim, a gente precisa considerar água que tem água superficial, a gente precisa considerar água subterrânea, precisa considerar tipo de solo, precisa considerar vegetação presente na área, população, porque a gente não vai tirar aquele pessoal que está no entorno do lixão que ainda existe para simplesmente instalar um aterro sanitário. Então a construção não é simples assim. Muitos municípios e alguns estados brasileiros, a gente percebe que estão fazendo consórcio. Então, assim, juntam 3, 4 municípios e fazem um aterro sanitário e aí todo mundo leva para lá. Porém, o aterro sanitário, ele não é, digamos, a melhor forma e até seria se a gente conseguisse mesclar o que é feito no aterro. Porque o aterro, ele precisa de grandes áreas, de muito investimento, ele precisa ser realmente controlado, porque a qualquer momento que acontecer uma coisa errada ali, a gente vai ter uma contaminação muito grande do lençol freático, uma contaminação do solo, e tudo isso vai voltar para a gente. Então, a gente já está vivendo no meio de uma pandemia causado, né, que já tem sendo estudos feitos aí por falta de saneamento básico, e aí a gente vai fazer um aterro, vai emitir gases. Então, assim, realmente, será que é a melhor solução é o aterro sanitário? Então, aí fica aí para todo mundo essa pergunta. Será que é a melhor forma? Aos que dizem que é e aos outros que dizem que não. Na minha concepção, o aterro sanitário realmente ela não é a melhor solução. O aterro sanitário ele serve. Mas Oi. agora me diz você, Elaine. E se eu pegar esse Se eu lixo queimar e eu esse queimar esse lixo, lixo? eu te mato se eu queimar esse lixo. Porque eu vou estar causando um terrível impacto ambiental negativo ao ar. A gente vai estar poluindo o nosso ar. Gases tóxicos vão ser liberados para a atmosfera. Então, isso vai revestir para a gente. Então, não sou eu que vou te matar, tu vai estar te matando, né? Então, assim, eu não posso... O lixão, ele tem que ser destruído. O lixão é uma coisa que não deveria mais existir, porque é um lugar de contaminação, é um lugar de muita coisa, assim, errada que acontece, né? Mas o aterro também, de fato, na minha concepção, não é a melhor solução se a gente levar tudo para o aterro. Talvez seja se a gente começar a levar coisas assim que realmente eu não consigo reciclar, eu não consigo dar um outro destino, sabe? Então, a gente pode fazer essa união. E aí, eu vou chegar agora onde eu sou apaixonada, na compostagem. Que eu simplesmente nunca imaginei, antes de começar a fazer a graduação, que eu poderia pegar o lixo orgânico, aquele restinho de comida, e transformar em matéria orgânica.
Então, e quando eu conheci isso, de fato, coloquei a mão na prática, eu me apaixonei por isso. Eu vi que eu posso estar dando um novo destino, aquilo que de fato ia para o lixão, que ainda vai. Eu estaria cuidando do meio ambiente, mas ao mesmo tempo também cuidando das minhas plantas, é, tendo uma horta melhor, porque aqui em casa tem horta. Agora, atualmente, eu estou em Surubim, né, a Agreste aí. E, e eu também não imaginei que a compostagem e, no caso também, os biodigestores, eles eram tão abrangentes. E aí eu comecei a conhecer alguns lugares que realmente adotavam essas tecnologias, porque isso são tecnologias. E eu conheci lugares que, principalmente na zona rural, que eles já utilizam a matéria orgânica, o resíduo sólido, para gerar energia para sua casa. Então a gente tem esse resto de comida, a gente consegue fazer duas coisas interessantes. Um é gerar energia, porque tem pessoas que alimentam, por exemplo, seu fogão em casa com essa energia que é gerada a partir do biodigestor. E a gente tem a compostagem, ou vermicompostagem, quando a gente coloca a minhoca para fazer o trabalho ali, acelerar o processo, que gera também subprodutos. Gera o biofertilizante, que aí a gente tem que fazer a dosagem 10:1 para colocar na planta. A gente gera a matéria orgânica em si, que isso ajuda em diversos processos, e aí a gente pode até evitar grandes impactos ambientais, que estão associados também à erosão, que é minha outra linha de pesquisa. E assim, as diversas vantagens são enormes. Então, o que é que a gente percebe? Que aqui no Brasil, no mundo, existem diversas energias para se manter essa sustentabilidade em si. Existem energias caras, existem energias digamos, de nível médio, que não é nem que seja nível médio, porque nós já estamos acostumados com o que pagamos. E também existe uma energia muito barata, que é uma energia que a gente joga no lixo. É uma energia que vai para o lixo, que vai para o lixão. Que é essa energia gerada a partir do resíduo orgânico. Tu quer falar alguma coisa? Ah, que tu tá assim. Não, 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 não. É porque eu acho que é, do próprio lixão mesmo, você tem materiais tipo plástico que ele também gera energia, né, ao queimar ele. Tipo, quando você incinera ele dentro de uma fornalha, justamente a mesma energia como se fosse você Uhum, queimando carvão, né? Ele gera lá um poder uhum, calorífico e também a energia, né? Que pode ser aproveitada desde uhum. que controlado, né? Também é uma energia a mais aí que você pode Exatamente. extrair do lixo. Então, assim, por que os municípios não investem em uma boa gestão de fato, para dizer assim, ó, se você, tá na sua casa, se você separar o plástico, o vidro, vamos para o básico, o plástico, o vidro, o papelão e o orgânico. Você pega o orgânico, você faz uma compostagem. Por que você não... Eu vou lhe dar alguma coisa em troca. A gente já tem município no Brasil que faz isso. Eu conheci em Florianópolis, a prefeitura, ela dá um desconto, eu não sei exatamente quantos por cento, no IPTU. Se a pessoa tem essas práticas em casa, se a pessoa tem uma vermicompostagem ou uma composteira em casa. Tem um sistema de fiscalização, que eu não sei a fundo como funciona, mas eles fazem isso. Eu achei bem interessante a ser adotado. Então, assim, se eu fosse uma gestora pública, eu faria isso. Porque eu estaria gerando, deixando de gastar dinheiro com esse tipo de lixo, né, que vai atualmente ainda para o lixão. Eu estaria cuidando do meio ambiente, o que traria uma boa imagem para o município em relação a meio ambiente, meu município é sustentável. E que é fator de doença, né? Assim, as pessoas estariam de estar lá dentro do lixão, catando lixo ainda, porque isso ainda existe muito. Claro que é uma fonte de renda, mas isso poderia ser evitado. Né? No Recife tem um aplicativo chamado Cataqui, que eu acho bem interessante, não sei se você conhece. E aí você aciona o catador e ele tem lá, ele é cadastrado e diz o que ele recolhe. Aí você aciona ele e diz, ó, eu tenho alguns potes plásticos, você pode vir aqui buscar, aí ele vai.
Então, já é um modelo de gestão bem interessante, essa questão do próprio aplicativo Cataqui. E se todo município tivesse um modelo desse, um modelo de coleta, você pode levar para tal lugar, você vai ter um sistema de troca, você vai ter um desconto, porque as pessoas precisam de estímulo. As pessoas pensam assim, eu vou ganhar o quê se eu estou fazendo isso? Cuidar do meio ambiente, a gente não vê vantagem a pequeno prazo. Porque, assim, essa pandemia, se a gente pensar o que aconteceu há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, o que foi que meus avós estavam fazendo para cuidar do meio ambiente? Eu acho que nada. Então, será que isso é fruto do que eles fizeram antigamente? E aí está poluindo. A gente continua poluindo. E daqui qual a próxima pandemia? Por que vai ser? Qual o impacto? O que é que a gente vai sofrer? E a água? Aí a gente entra assim, num assunto bem importante que as pessoas dizem: a água do mundo está acabando. A água não está acabando, não. A água é a mesma, é o ciclo hidrológico que vai e volta. O problema é a qualidade dessa água. A gente tem mais água limpa ou mais água suja? Né? Então, o problema é isso. Tem vários tentando ler o que é que tem. Foi a Tentando ler o moto que as aqui. pessoas estão falando, para complementando. O pessoal usa metano, cadê? Porque o metano ele é bem tóxico, né? Fazer as queimadas. O pessoal usa metano, só que ele. Pois é, eu Não acho que ela está entendi falando direito. de, sei lá, que queima gera, um dos gases gerados é o gás metano, e aí ele também é um gás que é prejudicial em relação ao efeito estufa, né? Muito, é E muito para a prejudicial, mas gente, as pessoas costumam pensar assim que cuidar do meio ambiente é cuidar da água, principalmente, e agora a gente tem uma visão mais assim, focada também na questão do resíduo, a gente tem, mas as pessoas esquecem de dois componentes que tem no nosso ambiente muito importante, que é o ar e esquecem do solo. Então, a gente também precisa ter esse olhar apaixonado pelo solo, pelo ar, como a gente tem pela água, porque não é só a água que acaba, a qualidade do solo ela também é afetada. Se a qualidade do solo é afetada, tudo muda, o alimento vai ser mais caro. Eu sou engenheira de biosistemas, né, assim, bem voltada para a área agrícola, então, com certeza eu posso dizer isso a vocês, se o solo ele for afetado, preparem-se, porque as pessoas vão querer cuidar daquele solo para continuarem produzindo o mesmo que produziam antes. E aí não vai sair do bolso do agricultor, do grande fazendeiro e das pessoas que são donos do empreendimento, não. Vai sair em quem compra o alimento. Então a gente tem que pensar. Infelizmente, Pernambuco infelizmente por um lado, infelizmente por outro, Pernambuco é um lugar onde temos grandes indústrias de açúcar, né? A cana-de-açúcar predomina a zona da mata. E a gente tem o polo têxtil, Caruaru, Toritama, Santa Cruz e Surubim, que também tem muita fábrica, muitas lavanderias tem em Surubim. E isso, infelizmente, causa diversos impactos ambientais que voltam para a gente assim de uma forma que a gente nem imagina. Então, a gente tem poluição da água, a gente tem poluição do ar, uma poluição terrível. Então, se as pessoas começassem a pensar, eu vou ter meu empreendimento, mas eu também vou cuidar do meio ambiente, como isso seria bom, né? concordo, eu concordo. Tipo, o que é que tu sugeriria para as pessoas para pensarem mais a médio e longo prazo? Assim, eu acho que tudo pode começar dentro de casa. Então, por exemplo, aqui em casa a gente Sim. tem compostagem, a gente aqui não tem coleta, tá começando a ter coleta seletiva agora em Surubim, ainda bem, mas ainda eu não sei como é que tá funcionando direito aqui, porque faz pouco tempo que eu cheguei. Mas eu já percebi que tá tendo coleta seletiva. Mas independente disso, a gente separa aqui em casa, mesmo sem saber para onde é que vai. Então a gente tá separando.
Quando eu estava em Recife, Aham. eu separava o plástico, e aí eu colocava lá embaixo, eu sabia o dia que ia passar, e eu sabia também os catadores que pegavam o plástico, e eu colocava e dava certo. Então, assim, eu acho, não é só nossa responsabilidade, da sociedade civil, é responsabilidade de todo mundo, e é responsabilidade também dos grandes governantes estimularem as pessoas a fazerem isso. Mas eu acho que a gente deve se tocar e pensar assim, ah, eu vou começar em casa, eu vou começar a fazer coisas simples em casa. Então, uma simples água que a gente deixa a torneira ligada, desligada um pouquinho enquanto coisa simples, enquanto escova os dentes, com coisa que a gente aprendeu desde criança na escola. Então, assim, já diminui os impactos negativos causados no meio ambiente. Uma simples composteira, como é bom compostar? Quem gosta de mexer com solo, quem gosta assim, e eu não era uma pessoa que gostava. Sabe assim, uma pessoa que tinha medo de tudo quanto era bicho, uma pessoa que nem gostava de pegar nas minhocas, nem nada. Eu já sou outra pessoa. Então, assim, sabe, é completamente mudança. Porque eu já dei alguns mini cursos de compostagem na própria federal, na rural, em outras universidades, e as meninas ficavam com frescura, dizia frescura. Vocês estão pegando a minhoca. Ah, mas eu tenho medo de pegar. Ela nem vai lhe morder, ela não vai fazer nada com você. Mas também não precisa você pegar. Você vai colocar no solo. Você coloca e deixa ela lá fazer o trabalho dela. Então, respondendo aí a tua pergunta, eu acho que realmente a gente precisa colocar a mão na consciência, pensar que a gente cuidar do meio ambiente, a gente está cuidando da saúde. Quando a gente cuida da saúde, a gente vive mais, a gente aproveita mais do que a natureza pode nos proporcionar. E é isso. É cuidar, fazer o que a gente pode fazer dentro de casa. É um exemplo de ar poluído, é muito de imagens que a gente vê Uhum. até de São Paulo, né? Você vê aquele cinza quando você está olhando para o céu, e tudo aquilo é meio que particulados, né? Que você não é de indústrias ou de algo assim. Uma das, assim, poluição do ar, né? Uhum. De água tem os quatro tipos aí, né? De impurezas, né? A gente tem que fazer uma live só sobre É água. bem, é bem só sobre água, que é muito perfeito. É muito, é, É, e eu acho que a gente tem também pouco acho. tempo, então Uhum. deve ter uns 3 minutinhos, 2 minutinhos aí, pessoal. E eu acho que já demos para finalizar aqui a live, para não deixar nenhuma ideia meio que Uhum. no meio aí, na metade, né? Então, agradeço demais aí a Laiane, que ela se tornou Uhum. mestre essa segunda-feira. Ela é mestre em engenharia ambiental, né, Laiane? Agora. E foi pro doutorado Na agora UFV, na Qual, UFV, qual é no a solo. universidade? Tô nessa aí tentando, passei a seleção, mas tô Isso. vendo como é que eu vou devido à pandemia. Mas pode ser que não esteja, né? Lá meio que realmente começando. Pode ser que se A tu gente consiga tá fazer algo conversando, tô online. conversando com o meu orientador para ver essa questão do online, até pelo menos ano que vem. Tudo mais. Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. E